a Suprema Corte teria o direito de legislar sobre isso para que não haja um conflito de interesse. Temos aqui um artigo da Fox News de 2 de janeiro. No ano novo, pastor revela como voltar para a igreja todos os domingos é uma decisão de oração. Uma vez que esta é uma questão religiosa, de acordo com a Constituição, a Suprema Corte não tinha nada a ver com ela. Mas já que estão colocando um componente secular na questão do domingo, isso muda as coisas. É uma estratégia muito boa. É brilhante. Genial. Por que tantas pessoas estão relutantes em irem à igreja nesses dias? Deveria eu dizer algo sobre isso a elas? Um pastor em Washington está encorajando aqueles que desejam voltar à igreja de novo de uma maneira constante neste novo ano de 2024. Martin, quando que eles querem que isso aconteça? Agora? Agora. Eles querem isso agora. Ou que tenham amigos e membros da família nesta situação. Pessoas que talvez mantiveram distância por causa da pandemia do Covid, ou até mesmo antes disso. Nesta época do ano, disse o pastor Jesse Bradley de Auburn, Washington, as pessoas estão especialmente apreciativas e receptivas a frequentarem a igreja junto com outras. Frequentar pessoalmente o culto da igreja é melhor, e é uma experiência diferente da que simplesmente assistir pela internet, disse Bradley. A igreja é um lugar onde deveria haver hospitalidade, verdade e inspiração, uma chance de servir outros e usar os seus talentos também. Basicamente, ele está dizendo, vamos voltar a ir às igrejas aos domingos. É por isso que eu digo, provavelmente essas pessoas são sinceras. A maioria delas. São bons argumentos. E será que ele está de algum lado na política? Oh, é claro, é a Fox News. A Fox News é de direita. Então, seria interesse da direita vender esta ideia aí? Claro. Afinal, os evangélicos não são um componente essencial para barrar a onda da estupidez da esquerda? Sim. Muito bem. Vejamos agora mais um elemento que eles estão acrescentando à questão. É um artigo da Washington Post de 3 de janeiro deste ano, 2024. Martin, por que esses artigos estão saindo todos agora, no mesmo mês? No começo de 2024. Não me entenda mal, não estamos marcando data. Não estamos dizendo que algo vai acontecer em 2024. Não. Só é curioso que vários lugares diferentes estejam falando da mesma coisa. A Fox News, a Time, todos eles. Por volta do pôr do sol de toda sexta-feira, eu desligo meu laptop. Por 24 horas, meu trabalho está feito. Sem e-mails, sem notícias. Esse daí tá guardando o verdadeiro sábado. Sexta-feira à noite, ele desliga tudo. Essa dicotomia é algo surpreendente para mim. Ainda assim, ele acaba indo pro domingo. Automático. Pois é, Projeto 2025? O Projeto 2025 diz que será no domingo, o dia oficial. Não no início, necessariamente. Pois é, no começo ainda tem aquela exceção lá. Sem mídias sociais. Se tem a ver com trabalho, vai esperar. Por milênios, as religiões têm considerado esse descanso ritualístico como uma necessidade espiritual. O clero atualmente está dizendo que essa prática, seja em um contexto secular ou religioso, pode ajudar a redirecionar as sociedades do mundo para longe de uma catastrófica mudança climática. E lá vamos nós. Aí está a razão secular do porquê o domingo tem que ser legislado. Martin, isso é incrível. Tudo em um único mês. Existe um plano por trás disso. E, aliás, todos os noticiários pertencem a certos indivíduos. E esses indivíduos não são controlados? Eu vou te fazer uma outra pergunta. Se a gente escrevesse um artigo, será que iam publicar? Eu duvido que eles iriam. Talvez no futuro, a fim de nos condenar. Ah, sim. Só assim mesmo. Muito bem. Já mostramos aqui muitas vezes que as várias agências de notícias de todo o mundo repetem as mesmas palavras. É como se fosse um script, um roteiro. Será que também vão sugerir o mesmo dia de descanso? E Martin, essa é a nova palavra da vez. Um dia de descanso sincronizado. Um dia de descanso apenas não vale.
tem que ser sincronizado, porque aí a família toda pode se unir e isso é bom para ela. E esta é a conotação religiosa, porque aí a família pode ir para a igreja, mas se faz bem para a família, aí é uma razão secular. E eles juntam toda essa questão da família junto com o clima. A gente não tem que ler todo o artigo. Não, é só interessante que ele está reiterando aquilo que nós dizemos aqui. Que a guarda do domingo é apoiada pela Laudato Si. Talvez você possa ler só essa parte. Muito bem, vamos lá. É interessante que ele diz que o sábado é o dia no qual aprendemos a arte de transcender a civilização. O Papa Francisco falou muito sobre essa mesma questão na sua encíclica de 2015, Laudato Si. Uma encíclica que se preocupa com o mundo natural. Não descansar não é ruim apenas para a alma, disse ele, mas também para a terra. Que estratégia brilhante, mas muito enganosa. É uma estratégia baseada na mentira. Martin, à luz de todos esses artigos que estão saindo agora, vindo dessas agências de notícias muito preeminentes, você não acha que seria apropriado para a Igreja Católica dar a sua opinião sobre essa questão também? Com toda certeza. Eles reclamam o domingo para si mesmos. É claro que eles têm algo a dizer sobre isso. Muito bem. É interessante que em 30 de janeiro de 2024, a Agência de Notícias Católicas lançou este artigo, O Sábado ou o Dia do Senhor? Reavivando assim uma antiga discussão. E, naturalmente, apresentando argumentos muito capengas que podem ser facilmente rechaçados apenas lendo a Bíblia. Vamos dar uma lida no artigo. Recentemente recebemos um livreto de 80 páginas intitulado O que está por trás da nova ordem mundial. Ele admite ser uma coleção de textos do livro A América Sobreviverá, que foi publicado originalmente 100 anos atrás, debaixo do título O Grande Conflito. Martin, será que a questão da adoração aos domingos se tornará preeminente? Bem, você pode ver que já está sendo. E a posição da Igreja Adventista do sétimo dia será colocada em oposição à visão do mundo? O que você acha? Completamente. E a agitação que o espírito de profecia causa traz à tona quem é a marca da besta e qual é a sua marca. Tudo isso será trazido à tona. Nós estamos vendo. Exato. Eles mesmos estão falando do grande conflito. Livro este que todas as pessoas do planeta deveriam ler. Este livro foi escrito por Ellen White, fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ora, Martin. Por acaso, essa denominação entrará em evidência? Sem dúvida. E ficará sozinha. E falando contra quem? Contra a besta. Contra o catolicismo romano. E não é só a gente que fala quem é a besta. As pessoas devem se lembrar que todo mundo protestante, antes dessa era moderna que vivemos, acreditava que o sistema católico romano era a besta. E esta é uma conclusão absolutamente bíblica. Esse livro alega que a Igreja Católica está por trás da nova ordem mundial. O livreto alega que isso é verdade, já que a Igreja seria a besta de Apocalipse 17. De acordo com o livreto, uma das marcas da besta não seria observar o Shabat no dia do sábado. Vamos parar um pouquinho aí. Não é isso que o livro diz. O grande conflito deixa claro que não é como diz aí no artigo, uma das marcas da besta. Não, vamos deixar bem claro aqui. A marca da besta é o domingo. É a guarda do domingo. E a marca da besta não é não guardar o sábado no sétimo dia. Não, porque daí poderia ser qualquer outro dia. A marca da besta é o domingo. É alegado que no quarto século, a Igreja e o imperador Constantino teriam substituído o sábado pelo dia do sol, o nosso domingo hoje. Martin, os próprios documentos católicos dizem isso. Agora, é verdade que no Antigo Testamento é dito que o sétimo dia da semana
é o sábado da tradição hebraica. Quer dizer que o sétimo dia é uma tradição judaica? O sábado é judaico, é isso que eles querem dizer. Mas e a semana da criação? Martin, basta olhar no dicionário e você vai ver que sábado sempre foi o sétimo dia da semana. Bem, isso se você olhar nos dicionários antigos, os bons dicionários. Nós já mostramos aqui que alguns dos modernos mudaram isso daí. É verdade, alguns dos modernos mudaram. Mas pegue a língua, por exemplo. É claro que na maioria das línguas, o Shabat é no sábado, no sétimo dia. Por exemplo, no alemão, o meio da semana se chama Mittwoch, meio da semana. Quarta-feira, Mittwoch, o meio da semana. E da mesma forma, o Shabat é o sétimo dia, o sábado. Eles realmente não têm argumentos aqui. É um argumento capenga. Como cristãos, devemos considerar isso sob a luz do Novo Testamento e os ensinamentos de Cristo. Se isto é uma marca da besta, então quase todos os cristãos do mundo levam essa marca. Vamos parar por aí. Será somente quando as pessoas coagidas pela lei e pela força escolherem a marca da besta ao invés da marca de Deus, o sinal de Deus, que é o sábado, somente aí elas receberão a marca da besta. E sim, eles falaram certo, todo mundo cristão observa o dia deles. E precisam ser advertidos disso. É para isso que servem as 3 mensagens angélicas. O mundo inteiro se maravilharia após a besta. É a confirmação do que disse a Bíblia. Corretíssimo. E é irônico que Jesus e os seus discípulos tenha sido assediado pelos fariseus a respeito do sábado. Jesus condenou a observância impiedosa do sábado por parte dos fariseus. O próprio Jesus defendeu a si próprio e a seus discípulos nessa questão ao dizer: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Então o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. A estupidez deste argumento é que essas pessoas querem forçar o domingo, ao mesmo tempo em que admitem que os antigos forçavam as regras sobre um dia particular. Agora, o que Jesus estava falando aí era contra a tradição que eles tinham acrescentado. Segundo a tradição que os fariseus criaram, você não podia andar mais que 1000 metros no dia do sábado, ou 1000 passos. Você não podia comer um ovo que tinha sido posto no sábado, etc, etc. Eles inventaram milhares de regrinhas sem sentido. E Jesus mostrou que as tradições deles não valiam de nada. Mas Jesus honrou o sábado. Sim, e da maneira correta. Da maneira correta. Então esse argumento aí é totalmente capenga. E eles continuam. É verdade que a Igreja Católica, por meio da autoridade de Cristo, substituiu o sábado hebraico, o sétimo dia, pelo dia do Senhor, o domingo, pela autoridade de Cristo. Isso é uma blasfêmia, pois mesmo o verso anterior, que eles mesmos citaram, mostra Jesus dizendo que ele é o Senhor do sábado. E aqui eles dizem que Jesus teria dado autoridade para eles para mudar para o domingo. E onde ele deu essa autoridade? Será que foi quando Jesus disse que nenhuma vírgula seria tirada da lei? Ora, que parte desse texto eles não entenderam? Ou então, quando Jesus disse: orem para que a fuga de vocês não seja no sábado. E o que dizer quando os discípulos que descansaram no dia do sábado, de acordo com a lei, no domingo bem de manhã, no primeiro dia da semana, saíram para dar continuidade ao embalsamamento do corpo de Jesus? Portanto, o argumento deles é fútil, ridículo e mentiroso. Eles não receberam tal autoridade. Pelo contrário, eles são condenados pela Bíblia ao distorcerem desta maneira a lei de Deus. No entanto, isto ocorreu muito cedo, antes do tempo do imperador Constantino no IV século. Para os cristãos, 2 eventos importantes aconteceram no domingo. Primeiro, a ressurreição de Cristo ocorreu no domingo de Páscoa. E segundo, o Espírito Santo desceu sobre a igreja no domingo de Pentecoste. Também, depois de sua ressurreição, Jesus apareceu 2 vezes aos apóstolos,
as duas aos domingos, e como resultado, o domingo tornou-se o dia do Senhor para os cristãos. Com licença, mas a única vez que a Bíblia fala a respeito do dia do Senhor está no contexto de um dia específico, e está lá no livro de Isaías, que, aliás, está falando do sábado, que este deveria ser mantido como dia honrado do Senhor. E no livro do Apocalipse, quando referem-se a respeito do dia do Senhor, João diz: eu estava em visão no dia do Senhor. Mas ele não diz que dia era esse. Eles simplesmente assumem que era o domingo. Isso sem nenhuma prova bíblica. Exato. Então, mais uma vez, eles não estão em harmonia com a Bíblia. O livreto alega que não há evidência na Bíblia para esta mudança para o domingo. No entanto, no IV século, São João Crisóstomo citou Atos 27 como um testemunho. Ora, pera um pouquinho aí. Parece que esse São João Crisóstomo tem mais autoridade que Deus. Pois é, ele tem mais autoridade do que a Bíblia. De acordo com esse verso bíblico, pelo menos alguns dos discípulos se reuniam aos domingos, o primeiro dia da semana, para celebrar a ceia do Senhor. Isso é ridículo. A Bíblia só diz que eles se reuniram para comer. E em outro texto diz que eles se reuniam todos os dias para comer. Eles só estavam comendo, tendo uma refeição juntos. Não tem nada que corrobore a celebração da Eucaristia deles aí, que aliás é totalmente pagã. Basta olhar para aquele símbolo que eles utilizam, retratando o Deus Sol. No primeiro dia da semana, quando estávamos reunidos para comer, Paulo falou com eles. Atos 20, verso 7. Eles estão mal utilizando esse verso. Mas, segundo São João, esse verso aí pode ser usado para justificar a mudança. Sim. É interessante notar que o apóstolo Paulo tenha gastado uma semana com a comunidade em Troás e esse tenha sido o único relato de que ele celebrou a quebra do pão com eles. Já no Antigo Testamento, Deus expressa seu desapontamento com o sábado hebraico. No Novo Testamento, Paulo escreve o seguinte: portanto, que ninguém passe julgamento sobre vocês em questões de comida ou bebida, ou com relação a festivais, ou luas novas, ou um sábado. Vamos parar aí. Tem algo básico e muito errado no que eles estão dizendo. É verdade que lá está escrito um sábado, mas é um sábado com letra minúscula, porque o que eles estão fazendo referência ali são dos sábados cerimoniais, que não tem nada a ver com o sábado. O sábado semanal. As novas traduções traduziram como o sábado, que é uma grande distorção. Eles estão baseando seus argumentos em interpretações de manuscritos que são totalmente falsas. Já falamos sobre isso aqui. E mais uma vez, as sombras que Paulo menciona não tem nada a ver com os 10 mandamentos. Eles nunca foram uma sombra. Não, eles nunca foram uma sombra das coisas do porvir. O sábado dos 10 mandamentos aponta para a criação, e não para o ministério de Cristo, que são esses sábados mencionados aí. De acordo com esses versos, a alimentação hebraica, seus festivais e sábados, não eram mais obrigações para os cristãos. Isto é pura besteira. Porque a lei moral não fala nada sobre dieta. É apenas a lei cerimonial que fala a respeito de alimentação. Então, temos aí um monte de baboseiras e distorções escabrosas da Bíblia. Se você quer saber o que a Bíblia diz, vá e leia por si mesmo. Isto era apenas uma sombra do que viria em Cristo. O foco agora é Cristo. Em todas as partes, Paulo fala aos coríntios para contribuírem com dinheiro à igreja todos os domingos. Este seria um pedido estranho se os cristãos se reunissem aos sábados. Mais uma vez, estão mal interpretando aquilo que diz as Escrituras. Assim como eles mal interpretaram o que aconteceu em Troade. Foi no primeiro dia da semana que eles se reuniram lá. E a Bíblia diz que haviam muitas luzes na sala, então era de noite. Ou seja, depois que o sábado tinha acabado. Sim, a noite após o sábado. E o porquê disso? É porque guardavam o sábado. Eles haviam se encontrado por causa daquilo que viria a acontecer no primeiro dia da semana.
Ou seja, se reuniram após o sábado. Depois do pôr do sol do sábado. Exato, para discutirem as questões. É por isso que havia lâmpadas na sala. E é por isso que o pobre Eutico estava cansado. É porque era de noite já. E é por isso que Paulo pregou até a manhã seguinte. Isso, é por isso que ele pregou até a manhã seguinte, que era domingo, o mesmo dia em que ele saiu de viagem. Então eles nunca guardaram o domingo. Isso é ridículo. E é a mesma coisa aqui. Paulo não queria que eles calculassem no sábado o quanto de dízimo eles deveriam devolver. Ele está elevando o sábado. A verdade é essa. Paulo diz a eles para calcularem essas coisas, para reservarem o dinheiro no domingo, e quando eu vier, eu vou coletar de vocês. Então não se tratava de um culto religioso. Paulo só estava dizendo para eles reservarem o dinheiro no primeiro dia da semana. Por exemplo, vamos imaginar, você é pago na sexta e você ganha toda semana, antes do sábado. Não se preocupe em fazer cálculos e assim acabar com a santidade do dia do sábado. Faça isso depois do sábado. Faça os cálculos, coloque o dinheiro de lado, mas não no sábado. E aí, quando eu voltar, eu vou coletar o que vocês reservaram para levar para os discípulos distribuírem em Jerusalém. Foi assim que funcionou. Então, todos os argumentos que eles usaram são contrários ao que a Bíblia está dizendo. O ponto é, eles estão argumentando em favor do domingo? 100% o tempo todo. Eles estão justificando por que o domingo é importante. Baseando-se em princípios não bíblicos. Deus insistiu tanto para o seu povo guardar o sábado, mas para eles isso é uma besteira do Antigo Testamento. Eles têm a audácia de dizer que Deus estava infeliz com o sábado do Antigo Testamento, e por isso mudaram para o domingo. Sim, no artigo eles falam que Deus expressou o seu desapontamento com o sábado hebraico. Chega a ser patético. Isso realmente precisa ser exposto. Então vamos continuar. Se o sábado realmente tivesse sido cravado em pedras, então seria estranho falar em outro dia. De acordo com Apocalipse 1:10, o apóstolo João estava no Espírito no dia do Senhor. Esse é o único lugar da Bíblia onde a frase "o dia do Senhor" aparece. Mais uma vez errados. Aparece lá em Isaías, falando a respeito do sábado como o dia do Senhor. E veja, esse é aquele que eles colocaram lá em cima, dizendo em Isaías 1:13, que é o desapontamento de Deus sobre o sábado hebraico. O ponto essencial do terceiro mandamento, errado de novo. O sábado é o quarto mandamento. Eles apagaram o segundo mandamento porque queriam fazer seus ídolozinhos e curvarem-se diante deles, e aí tiveram que reformular a ordem dos mandamentos. Eles nem acertam o número dos mandamentos. O quarto mandamento é o do sábado. Continuando, é que nós separamos um dia da semana como santo para o Senhor. Ora, então por que defendem o domingo, já que qualquer dia serve? Pois é, então por que não deixam o sábado logo? O problema deles é que você quer guardar o sétimo dia, mas eles são culpados de quererem impor o domingo. Mas especificamente observando o sábado, uma vez que esse dia é apenas cerimonial. Martin, por que Deus instituiria o sábado na lei moral dentro da arca? Por que ele faria isso se fosse apenas cerimonial? A lei cerimonial foi colocada de fora da arca. Aí sim, os sábados. E essa lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Por isso que não aguardamos mais hoje. Então veja como eles distorcem tudo para enganar as pessoas. Esta é uma falsa premissa. Eles são falsos líderes, falsos guias, falsos professores. São lobos vestidos em pele de cordeiro. Mas a maioria do mundo cristão tem os mesmos argumentos sobre o domingo. Eles usam os mesmos argumentos. Mas de onde foi que tiraram? Ora, foi da própria Igreja Católica. Assim como o batismo substitui a circuncisão para os cristãos, também o domingo substitui o sábado. Onde na Bíblia que diz isso? É uma tradição, isso sim. Exatamente, é uma tradição. A observância do dia do Senhor não é uma marca da besta, mas a marca de ser um cristão. É a marca da besta sim.
é uma instituição da Igreja Católica. E eles dizem descaradamente, em outros artigos, que os protestantes não têm argumento nenhum para guardarem o domingo, já que esta guarda do domingo se baseia apenas na lei católica. Os seus próprios escritos os condenam. E aqui estão eles, enganando a todo mundo com esse monte de mentiras mal feitas. Mas lembre-se, os mentirosos ficarão do lado de fora. Martin, há então essa tendência enorme de fazer as pessoas voltarem ao descanso, seja por uma razão secular ou por uma razão religiosa. Eles querem que as pessoas voltem às igrejas porque querem que a moralidade volte ao sistema. Temos mais um artigo aqui de janeiro que saiu deste ano mesmo. Ele fala a respeito do por que você deveria frequentar a igreja aos domingos pessoalmente. Segundo eles, devemos ir pessoalmente às igrejas para agitar as coisas, como se fosse o último dia. Devemos nos reunir para evangelizar os perdidos, para mostrar a glória de Deus ao universo, para declarar Cristo e equipar o seu povo. Nós queremos vocês fisicamente. Existe então uma agitação para a guarda do domingo? Existe em todos os lugares. Então parece que estamos caminhando para algo. Mais um artigo de janeiro. Não é curioso que tudo isso tenha saído em janeiro? Parece que 2024 é um ano preparatório para eles, para fazer com que as pessoas se acostumem a essa ideia. Sábado para toda a criação. O sábado tem um problema de imagem. Hoje, o sábado se relaciona a ideias muito negativas. Não faça isso, especialmente se é algo agradável. Mas como isso se difere dos planos de Deus para o sábado? Deve ser um dia de alegria, de celebração, de toda a criação. Ou seja, vamos ligar a criação ao sábado. Isso é correto? Veja, é o que eu digo. Alguns pontos são corretos. Muitas das razões são corretas, mas o dia é errado. O dia é errado. O diabo criou uma perfeita contrafação. Sim, e eles utilizam os mesmos argumentos lá do outro artigo. Guardem o domingo. Sim, ele termina nos dizendo para guardar o domingo. A questão é: o sábado surgiu da criação. E agora, por causa da mudança climática, eles querem restaurar essa mentira que é o domingo. Pois é, Martin. Eles têm uma mentira atrelada a uma verdade. Este é um artigo da Eternity que saiu em dezembro de 2023. Sábado, uma restauração ou uma rehistória? Ou seja, eles estão dizendo: vamos dar uma nova história para esse dia, vamos dar uma recalchutada. Vamos torná-lo atraente novamente? Exatamente. O problema com o sábado não é que ele falha em restaurar, mas é que muitas pessoas não separam um dia da semana e aí ficam desiludidas com a convicção de que seu trabalho não pode continuar sem elas. Para os cristãos, o primeiro dia da semana é o domingo. Martin, você é um cristão? Sim. O que diz a lei do sábado? Bem, o quarto mandamento diz... Peraí, não era o terceiro mandamento? Bem, não de acordo com a Bíblia. Tá, de acordo com a Bíblia, é o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado. Que é o sétimo dia. E os discípulos descansaram de acordo com o mandamento. É o que diz lá no Novo Testamento. E a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que fazem os seus mandamentos. E Jesus disse: eu não vim destruir a lei ou os profetas. Nenhuma vírgula seria tirada da lei até que o mundo viesse ao fim. E ele ainda alerta: qualquer um que tirar qualquer coisinha dos mandamentos está condenado. Seria o sábado o menor dos mandamentos ou o mais importante de todos? É o mais importante, porque ele mostra de onde vem a autoridade, quem está por trás da lei. É muito interessante. Pare para pensar. Veja esses argumentos aí. Nós separamos o primeiro dia da semana para descansar. Ora, essa pessoa não sabe que o domingo é o primeiro dia? Sim. Sou estranho, não? Certamente nós separaríamos o último dia para descansar, quando estamos exaustos, depois de tivermos trabalhado duro o suficiente para merecer uma folga. Mas o sábado dominical leva para uma direção diferente. Você recebe o presente de um dia antes de merecer qualquer coisa. Esse é um dia de ressurreição. Como eles conseguem distorcer as coisas?
Segundo Gênesis, qual foi a razão de termos recebido o sábado? Participarmos da obra completa feita por Deus e descansarmos nele. Mas eles distorcem tudo. Eles distorcem tudo. Se você pegar a questão de descansar em Deus, isso não inclui aceitação da justificação pela fé? Claro. Para eles, você descansa do seu esforço de tentar conseguir chegar ao céu, mas isso não está correto? Nós guardamos o sábado porque o amamos, é a consequência desse amor. Isso daí é mal. É uma distorção. Mas soa tão bonitinho. Soa bonitinho, mas é embrulhado de uma certa maneira a enganar as pessoas. E veja, o problema é que isso parece tão bonito que até mesmo nós falando e dizendo que isso aí está distorcido, etc., as pessoas vão dizer que somos o inimigo, que nós estamos errados. Vocês não têm coragem de criticar essas pessoas que amam Deus? Deixe-as em paz, pare de persegui-las. Pois é. Mais um artigo, 7 de janeiro. Mais uma vez, Martin, olha a data aí. Estão todos saindo em janeiro. Deus criou o mundo em 6 dias, mas no 7º dia ele descansou. Este foi o dia que ele santificou. Ora, e por que não lembram disso? Pois é, não é mesmo? Esta é uma inversão de valores dos americanos. Nós valorizamos o trabalho, apesar de reclamarmos dele, e vemos no descanso uma oportunidade perdida para trabalharmos. Deus chamou de sábado o 7º dia e o santificou. O dia santo é o dia em que seu povo descansou. Martin, por que eles não acreditam nisso aí? Deus valorizava tanto o seu dia de descanso que a sua quebra era punida com a morte. Tudo bem, eu entendo. O sábado era parte de uma lei cerimonial judaica. Pronto, já saiu do trilho de novo. Enquanto foi designado como dia de descanso, ele devia ser um sábado para o Senhor. É dito que Deus tinha que legislar um dia de descanso para os israelitas. Mas ele sabe como somos humanos. Você não é um judeu e não vive debaixo do testamento, mas da aliança. Ainda assim, você precisa ver sabedoria no descanso. Mais uma vez distorcido. Essas pessoas parecem que são perdidas. Elas não têm uma âncora, uma referência. Elas têm que inventar toda essa história aí, tudo para não fazer exatamente o que a palavra diz para fazerem, que é guardar o sábado no 7º dia. Agora, olhe para o último verso. Isso é muito interessante, como as pessoas pensam e debatem. O autor diz que os cristãos não têm aliança, que a aliança era dos judeus. Ora, mas não é a Bíblia que diz que o Senhor faria uma nova aliança? E que nessa nova aliança a lei seria escrita no coração? Ora, a lei acabou? Não, por acaso a aliança acabou? Não. A única diferença entre o Antigo Testamento é que ele tornou-se um sistema de obras para receber mérito. Mas essa era uma interpretação errada deles. Deus queria endireitar o pensamento deles. Ele disse, eu vou escrever essa mesma lei que vocês estão guardando para se salvarem, e vou escrevê-la em seus corações, para que vocês aguardem em gratidão por causa da sua salvação. Essa é a diferença, mas eles misturam tudo. Muito bem. Martin, vamos chegar num ponto aqui. Está começando uma agitação gigantesca a respeito do domingo. Não está? Está. A pressão começou. Os argumentos estão na mesa. A Igreja Católica Romana já entrou com seu artigo sobre o domingo e apontando aos adventistas do 7º dia como os adversários de sua ideia. As cartas estão na mesa. Está diante do público. Está diante de todos. Agora, quando aumentar a pressão para os governos fazerem leis, como o governante holandês lá falou, se você ousar negar a nossa lei secular, por causa da sua religião, seja a religião do Alcorão ou mesmo a Bíblia. Ele não mencionou a Bíblia, mas poderia ser. A lei secular prevalece, aí qualquer pessoa que queira guardar o verdadeiro sábado entrará em conflito com a lei. Certo? Seria possível que as igrejas passem a defender o sábado, como os batistas do 7º dia ou os adventistas do 7º dia? Será que estes ficarão sob uma pressão terrível? Com certeza vão, sem dúvida alguma. E o que aconteceu na última vez em que os governos colocaram essa pressão toda nas igrejas para violarem suas consciências?
Elas ficaram do lado do governo ou do lado da liberdade de consciência? Liberdade de consciência. Esta situação toda não é triste? Você acha que vai acontecer de novo? Sem dúvida. E vai desencadear na perseguição. Você acha que, mesmo dentre as nossas próprias fileiras, muitos pulem para o lado do domingo para salvar sua pele? Sem dúvida. O problema é que isso vai ser tão bem disfarçado, como mostramos nos artigos, que essas pessoas levantarão e dirão: não, você tem que amar esses irmãos. Muito bem. Agora, no espírito de profecia, tem um conselho sobre como lidar com isso daí. Um caminho sábio a se almejar. Desafiar as leis dominicais os fortalecerá em sua perseguição. Os zelotas religiosos estão buscando impô-las. Mas não lhes dê razão para os chamarem de fora da lei. Se eles forem deixados para reprimir homens que não temem nem a Deus e nem os homens, logo perceberão que não é consistente nem conveniente para eles serem rigorosos em relação à observância do domingo. Muito bem, Martin. É assim que a coisa toda vai começar. As autoridades irão implementar um descanso dominical. Mas existe qualquer coisa errada, Martin, em adorar Deus no domingo? Não. Por acaso a Bíblia proíbe isso? Não. Eu posso adorá-lo em qualquer dia. Mas o dia de descanso é no sábado. Gostemos ou não. Portanto, o Shabat é no sábado, e nesse dia não farás nenhuma obra. Essa é a lei de Deus. Mas o domingo é apenas um dia normal, um dia secular, que foi santificado pela Igreja Católica, e eles querem que você guarde esse dia como santo. Veja, eu não tenho problema nenhum de fazer qualquer coisa no domingo. Meu problema é eles me impedirem de guardar o sétimo dia, pois isso seria quebrar a lei de Deus. Portanto, caso haja leis dominicais, mas ainda não haja uma lei anti-sábado, não tem problema nenhum de fazer o que o Espírito de Profecia diz para fazermos. Tudo bem, mas eu tenho uma questão. E o que dizer sobre a observância do domingo? Bem, Martin, se eles te forçarem a adorar Deus e ir à igreja no domingo, então tenha um culto na igreja ao domingo. É o que diz aí. Continue com o seu trabalho missionário, com suas Bíblias em suas mãos, e o inimigo verá que isso prejudica sua própria causa. Uma pessoa não recebe a marca da besta ao, de maneira sábia, procurar manter a paz, ao não trabalhar nesse dia para não ofender os outros, e ainda ao mesmo tempo fazendo uma obra da mais alta importância. Quando dedicamos o domingo à obra missionária, o chicote será tirado da mão dos zelotas arbitrários, que gostariam muito de humilhar os adventistas do sétimo dia. Mas quando eles virem que estamos nos dedicando aos domingos a visitar as pessoas, estudar a Bíblia com elas, aí verão que é inútil tentar impedir a nossa obra por meio de decretos dominicais. O domingo pode ser usado para levar adiante a obra em várias linhas e conquistar muito para o Senhor. Neste dia, vários encontros podem ser realizados. Ora, Martin, é como ir à igreja. É a mesma coisa. Trabalho de casa em casa pode ser realizado. Já aqueles que escrevem podem dedicar esse dia a escreverem seus artigos. Sempre que possível, que realizem cultos aos domingos. Martin, isso daí viola a lei do sábado? É justamente isso que eu gostaria de deixar claro. Esse texto não está dizendo para você deixar de guardar o sábado. Agora, digamos que nós encontremos um adventista do sétimo dia, ou mesmo alguém da liderança dizendo: mas ela disse que a gente pode trocar o sábado pelo domingo. Isso não é distorção? Aí sim é um erro. E com certeza acontecerá, porque muitos fizeram coisa semelhante na última crise de saúde que passamos. Eu não estou dizendo todos, hein? Mas eu tenho certeza que muitos vão querer usar esse texto. Sim. Tornem estes encontros dominicais interessantes. Cantem hinos de reavivamento genuínos e falem do poder, do amor do Salvador. Fale sobre temperança, sobre a verdadeira experiência religiosa. Que os professores de nossas escolas dediquem o domingo a esforço missionário. Eu fui instruída de que assim eles podem derrotar os propósitos do inimigo.
que os professores levem os estudantes com eles a encontros por aqueles que ainda não conhecem a verdade. Assim, eles realizarão muito mais do que poderiam realizar de qualquer outra maneira. O interessante aqui é o seguinte: isso só vai funcionar enquanto a lei estiver propagando o domingo. Mas uma vez que a lei começa a forçar o trabalho no dia de sábado, aí sim começa a violar a lei de Deus. Então, a nossa intenção ao apresentar esse texto é para mostrar às pessoas que não há nada de errado em fazer a obra do Senhor durante o domingo, mas definitivamente é algo errado ser forçado a não guardar o sábado no sétimo dia. Neste caso, não há adaptação. Esta citação não está nos dizendo para abandonar o sábado e trocá-lo pelo domingo. O texto não diz isso. Vamos encerrar com mais uma citação. Eu acho que é muito importante para os tempos em que vivemos. É tempo do povo de Deus trabalhar como nunca trabalhou antes, por causa do aumento da perversidade. E por causa do aumento da perversidade, eles vão querer a moralidade de volta. E uma das questões que envolve essa moralidade é o dia do descanso. Já acabamos de ver que a igreja está querendo isso. Querem que as pessoas voltem às igrejas aos domingos. O mundo secular também está chamando por isso. Eles querem um dia de descanso de trabalho. E o mundo ambiental também está querendo um dia de descanso para o planeta. Então, eles vão querer sincronizar tudo isso num grande dia feliz. E então, naturalmente, chegará a hora do conflito, porque a lei de Deus é muito específica. Então, vamos continuar a ler. O mundo está repleto de falsidade e iniquidade, e aqueles a quem Deus tornou os depositários de sua lei e da pura religião de Jesus devem estar determinados a deixarem sua luz brilhar. Se nada fizerem para dissipar as mentes das pessoas, e através da ignorância da verdade, nossas legislaturas deverem abjurar os princípios do protestantismo e dar apoio e sustento à falácia romana, o falso sábado, Deus responsabilizará o seu povo, que teve grande luz, pela falta de diligência e fidelidade. Mas se o assunto da legislação religiosa for prudente e inteligentemente apresentado ao povo, e eles perceberem que, através da imposição do domingo, a apostasia romana seria reenactada pelo mundo cristão, e que a tirania de eras passadas seria repetida, então, aconteça o que acontecer, teremos feito o nosso dever. Martin, nós sabemos o que está chegando. A marca da besta será imposta. A Bíblia diz que finalmente isso levará a uma pena de morte. E aqueles que escolherem ficar ao lado dos mandamentos de Deus enfrentarão a ira do demônio, a ira da primeira besta, e a segunda besta apoiará as atividades da primeira, na figura do protestantismo apostatado no poder dos Estados Unidos. E nós teremos realizado o nosso dever se alertarmos o mundo. Então, por favor, queridos ouvintes, perceba que o mundo está se agitando, clamando por uma lei que contraria a lei de Deus. A arrogância deles chega a tal ponto de apagarem o segundo mandamento e transferirem o quarto para o terceiro. Pense sobre isso. A quem você servirá? A Bíblia diz: eles anularam a tua lei. Chegou a hora de agires, ó meu Deus. Deus irá intervir. De que lado você estará? Seja sábio. Quanto a mim e minha casa, e tenho certeza que a Ana do Martin também, nós guardaremos o sábado, o dia do Senhor. Oremos. Querido Pai, estamos indo rapidamente na direção dos eventos finais. E nós fomos advertidos de que, quando esses pontos estiverem sendo discutidos, chegou a hora de sair das cidades, porque haverá nelas calamidades tais que nem conseguimos imaginar. Querido Deus, acorde o teu povo. Ajuda-nos a fazer essa questão tão clara para que todas as mentes possam tomar
decisões sábias. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém.